3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando estar com a nossa vida alinhada com a Palavra de Deus. Por isso, buscamos ler, buscamos compreender, buscamos estudar a Palavra de Deus e buscamos tirar das Escrituras lições tão importantes para nós, para o nosso dia a dia. Estamos caminhando aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo a história da igreja, como tudo começou, e essa história fica em aberto, continuando hoje nos nossos dias. A história de Paulo, vamos ver como ele foi preso em Jerusalém, como ele foi levado para Cesareia, e no programa de hoje conversaremos sobre Paulo apelando para César. Como assim? Paulo quer ir para Roma? Paulo quer ser julgado pelo imperador romano? Vamos ver o que isso significa. Vamos ver o que Deus quer fazer através da vida de Paulo e através das nossas vidas. Então, deixe o seu coração aberto para o Senhor. Deixe Deus falar com você agora. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós estamos aqui neste momento na história da igreja em que Paulo, o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, transformado de um perseguidor, tornando-se um perseguido por causa de Cristo, sendo transformado em um cristão, em um homem segundo o coração de Deus, por ter tido um encontro com Jesus de Nazaré, um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o Salvador do mundo, com Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Nós vamos ver que Paulo foi preso em Jerusalém. Os judeus quase o despedaçaram lá em Jerusalém. Ele então foi tirado do meio dos judeus, foi levado ao Sinédrio. No Sinédrio ele foi julgado e também vieram sobre Paulo batendo, esmurrando. Os soldados o tiraram sabendo que ele era cidadão romano. E quando houve uma conspirata contra Paulo, queriam matá-lo. 40 homens juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Então, isto chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo manda que o seu sobrinho, que soube desta notícia, falasse com o comandante romano, e Paulo, então, naquela noite é levado para Cesareia, até Cesareia. E ali esteve com o governador Félix, e depois de algum tempo, Paulo, então, vai ser acusado pelos judeus, agora diante de Festo, um novo governador. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 25, versículo 7. Paulo, acusado pelos judeus, diz assim: comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Ali, os judeus vieram diante de Festo e começam, um governador em Cesareia, e começam a acusar Paulo com acusações graves. Mas eles não podiam provar, não tinham prova das acusações que faziam. E Paulo, então, ali está em Cesareia. Festo pergunta a Paulo se ele deseja ser julgado em Jerusalém. Tudo que os judeus queriam era levar Paulo para Jerusalém para poder matá-lo. Tudo que eles queriam era a pressão religiosa sobre o Sinédrio, sobre aquele julgamento de Paulo, com a pressão religiosa para que ele fosse morto. Era o que eles queriam. Então vamos ver como Festo pergunta a Paulo em Atos 25,
versículos 8 e 9, nós lemos assim: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Bem, aqui Paulo, ele apresentou a defesa dele, ele disse: olha, tudo que esse pessoal está falando aí, eles não podem provar. Eles não têm prova de nenhuma destas acusações. Aí Festo quer agradar os judeus. Não tem nada em relação à lei romana para condenar Paulo. Então Festo pergunta, não é? Você quer ir para Jerusalém e lá ser julgado por mim? Você quer estar lá no meio do seu povo para que haja o julgamento ali? É claro que Paulo sabia qual era o propósito dos judeus ao levá-lo para Jerusalém. Paulo sabia que ele não teria chance. Paulo sabia que aquela conspirata daqueles 40 homens ainda estava de pé. Ele sabia que o que mais os judeus queriam era matá-lo, era acabar com ele. Então, Paulo vai dizer que ele não quer ir a Jerusalém, porque em Jerusalém havia todo aquele complô, havia tudo aquilo feito ali. Paulo já tinha falado, Paulo já trouxera todos os argumentos, já havia testemunhado em Jerusalém. É interessante que nas cartas de Paulo, ele vai nos dizer que ele sempre queria ir aonde Cristo não tinha sido pregado. Ele queria sempre ir além, um pouco mais além, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Isso é tão importante, porque muitas vezes nós ficamos chovendo no molhado, ou nós vamos abrindo igrejas onde já tem tanta igreja, sendo que tem tantos lugares no mundo hoje em que o Evangelho ainda não chegou, onde ninguém ouviu falar de Jesus, onde ninguém sabe quem é Jesus, por que ele veio. Há muitos lugares assim. Então Paulo, ele realmente mostra isso nas suas cartas, dizendo: eu quero ir onde Cristo ainda não seja conhecido. E então, aqui nós vamos ver que Paulo vai apelar para César. Atos 25, 10 a 12, lemos assim: disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Bem, imagina a cena aqui. Os judeus acusando com muita ira, com muita raiva, com muita perspicácia e de muitas coisas graves, tentando torcer a verdade para acusar Paulo diante de Roma. E ali está Paulo e Festo, o comandante, Festo, o governador. Festo, então, está apertado. De um lado, ele quer agradar os judeus. De um lado, ele quer satisfazer aqueles homens religiosos de Jerusalém e mantê-los bem com o Império Romano. Do outro, ele tem um cidadão romano que está sendo acusado injustamente, que está sendo, de uma maneira tão má, de uma maneira tão mentirosa, sendo levado à acusação, à morte, sem dever. Então, ele diz: Paulo, você quer ir a Jerusalém? Ele responde: eu já estou perante o tribunal de César.
E ninguém vai me entregar para agradar, para satisfazer aos judeus simplesmente. Apelo para César. Festo reúne com seu conselho e diz: apelaste para César irás. O que espera Paulo? O que vai acontecer? Sabemos que muitas vezes ele planejou ir até a Itália, ir até a Espanha, que eram os confins do mundo para Paulo. Seria a Espanha. Paulo havia planejado. Em seu coração, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: olha, eu quero estar com vocês. Eu planejo, ele desejava muito ir a Roma. E agora, ele irá em uma circunstância tão adversa, em um momento tão especial. O Festo, ele então diz: você apelou para César você irá. Para César irás. Paulo sabia que agora a conversa muda de figura. Porque enquanto ele estava com os judeus, enquanto em Jerusalém, enquanto no meio do povo de Israel, ele podia falar da lei, ele podia falar dos profetas, ele podia falar das profecias a respeito do Cristo, ele podia trazer a teologia a respeito da ressurreição dos mortos, ele podia falar do reino de Deus e do governo do Messias sobre toda a terra, porque eles entendiam, porque eles já conheciam as Escrituras. Paulo podia pegar os Salmos, podia pegar Moisés, podia pegar os profetas e mostrar Cristo através das Escrituras. Agora, ele indo para uma nação pagã, ele estando no meio de pessoas que não conheciam a lei, que não conheciam os profetas, era outra forma de pregar o Evangelho. E é muito interessante percebermos por que Deus capacitou a igreja com dons espirituais, dom de cura, de operação de maravilhas, para expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, porque é uma forma de trazer o Evangelho aos gentios. E nós vamos ver que Paulo sempre esteve revestido do poder de Deus, revestido de dons espirituais para levar a mensagem, para levar o Evangelho por onde ele passou. Ali na Ásia Menor, nas cidades de Derbe, Listra, Icônio, nas cidades por onde ele passou em Antioquia e tantas outras, em Filipos, em Corinto, onde Paulo foi, Atenas. Ali curava enfermos. Ali operava maravilhas e sinais, porque é a forma. Nós vemos hoje, por exemplo, quando se vai pregar o Evangelho na África, é necessário ter os dons espirituais. Na África é necessário que haja cura, haja libertação, é necessário que haja operação de maravilhas, ressurreição de mortos. É o que tem havido ali na Nigéria, em todos aqueles países onde há tanta feitiçaria, onde há tanto voodoo, magia negra, onde o inimigo impera de uma forma tão terrível, é necessário o poder de Deus. E Paulo, ao apelar para César, Paulo, ao dizer: estou pronto a dar a minha vida por Cristo, estou pronto a ir para Roma, ele estaria cumprindo o grande sonho dele de ir à capital do império, de ir ao cerne do Império Romano para levar a mensagem maravilhosa do Evangelho. Esta mensagem, como ele diz, que não é apenas de palavras, mas é o poder de Deus, o poder para transformar, o poder para mudar as vidas. Será que você estaria disposto a ir mais além por causa de Cristo? Você estaria disposto, como Paulo disse, estou pronto não somente a ser preso por causa de Cristo, mas a dar a minha vida por causa dele? Hoje vemos as pessoas querendo tanto um evangelho de serviço pessoal. Estamos vendo pessoas que querem um Deus que abençoa, um Deus que dá, mas não é assim o Evangelho.
o nosso Deus dá. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Ele promete isso, ser o nosso pastor e nada nos haverá de faltar. Mas também nós sabemos que o Evangelho é uma aliança com Deus. Aquilo que o Senhor nos dá, nós também vamos entregar a Ele. Jesus deu a sua vida por nós. E lá em 1 João 3,16 nos diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O Senhor derramou seu amor no nosso coração e Ele espera de nós que nós também derramemos o nosso amor em seu coração, em sua obra. Então, a obra de Deus, o caminhar com o Senhor, implica nesta via de mão dupla. Deus nos dá e nós damos ao Senhor. O Evangelho tem este preço tão importante. Paulo, ao apelar para César, ao dizer, eu apelo para César, Paulo estava dizendo, eu estou pronto a ir até os confins da terra. Eu estou pronto a enfrentar leões, a enfrentar gigantes, eu estou pronto a enfrentar os inimigos, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Eu sei que o Senhor jamais vai me deixar. Na última carta que Paulo escreve, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele nos fala que, na última defesa dele, ele diz, Timóteo, na minha última defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém veio para me defender, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Ninguém veio em minha defesa. E ele escreve, eu sei que o dia da minha partida já está próximo. Eu sei que eu estou sendo oferecido em libação. Mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, Paulo sabia que ele estava caminhando para completar a sua carreira. Você sabia que eu e você temos uma carreira a completar? Temos um tanto a caminhar, a correr, a romper a fita de chegada, dizendo, vencemos, chegamos até o final. Paulo, ele sabia que em Roma, ele sabia que ali ele estava entregando ao Senhor tudo. A sua vida, sua carreira, estava completando a obra que o Senhor lhe dera. Vamos ver então Paulo ali diante de Festo e agora diante do rei Agripa, lá em Cesareia. Está escrito em Atos 25, de 13 a 18, o seguinte. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui certo preso, certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Bem, aqui está Festo diante do rei Agripa. E Agripa é rei de uma das províncias ali da Judéia, então Judéia, Pérea, Galileia, a Decápolis. Então, os descendentes do rei Herodes estão ali
como procônsules sendo tetrarcas, né, a terra ali dividida para os 4 filhos, nós vamos ver que o rei Agripa chega com a esposa, Berenice. Agripa conhecia a lei. Agripa e Berenice conheciam muito bem a Torá, o Antigo Testamento, e eram seguidores do Senhor. E Festo, então, chama o rei Agripa. Ele está ali visitando, está ali passando alguns dias, veio para saudar a Festo, e ele então vai apresentar Paulo. Ele disse, olha, o Félix, o outro governador, deixou aqui um preso chamado Paulo. E eu não sei o que eu vou fazer com ele. Ele apelou para César, e eu nem sei o que eu posso dizer para César com relação a ele, porque ele é acusado de coisas da lei dos judeus. Ele é acusado de coisas entre a fé deles, dos judeus, e agora dos cristãos, dos seguidores deste caminho. Então, eles deixaram este homem aqui e eu trouxe os seus acusadores e ele apelou para César. Ali está, então, o rei Agripa e Berenice. Mais uma oportunidade para Paulo trazer o Evangelho. Mais uma oportunidade, uma nova família, novas pessoas que podem levar esta mensagem adiante. Paulo não vai perder oportunidades. E ele vai escrever depois em uma das suas cartas dizendo: aproveitem as oportunidades. Aproveite para falar de Cristo. Não perca a oportunidade. Em todo tempo, onde você estiver, fale de Jesus. Sabe por quê? Não é por nossa causa, porque nós já recebemos o Senhor, já recebemos a salvação, agora é por causa das pessoas. Ai, às vezes uma pequena palavra que você diz, Jesus te ama, que para você é uma frase tão corriqueira, é algo que traz uma realidade, mas é uma frase tão conhecida, mas pode ser a chave para alguém ter um encontro com Jesus. Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te perdoa, Jesus é a solução para os seus problemas, Jesus é o Salvador, é o Senhor. Paulo não vai perder a oportunidade. Ele está diante do rei Agripa e de Berenice e ele vê ali mais uma oportunidade de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho. Em todo tempo, de todas as formas. Hoje, nós temos um privilégio tão grande de viver em um tempo que a gente nunca sonhou. Eu me lembro que quando criança, quando adolescente, então tinha alguns filmes na televisão mostrando alguma coisa dentro dos filmes de detetive. Então tinha alguns filmes assim que mostravam um agente secreto usando um celular, no telefone, no sapato. E a gente pensava, que isso? Outros filmes mostrando a pessoa, a imagem em tempo real, falando por telefone. Uau, que coisa! E hoje isso é corriqueiro, isso é normal, corriqueiro para nós. Imagina que hoje eu e você temos tanta oportunidade para falar de Jesus. Temos tantos modos de falar do Senhor e pode ir esta mensagem até os confins da terra, onde nem imaginamos. Você tem falado de Jesus? Você tem aproveitado as oportunidades como Paulo fez? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, permitindo que o Senhor use a sua vida como evangelista. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Purifica-me.
Lava o meu coração, dá-me um novo coração, um novo modo de viver e de ser. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Toma minha vida, perdoa-me e dá-me a vida eterna em Cristo Jesus. Faz de mim um evangelista, faz de mim alguém que vai pregar a Tua palavra com autoridade e com poder, para a glória do Teu nome. Usa-me, Senhor, usa-me para salvar, para libertar, para trazer a vida eterna aos corações. Toma minha vida, a minha casa, a minha família e usa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para levar a mensagem até os confins da terra. Coragem, fé e muita unção. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Vamos gravar com essa roupa uma